Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos aqui então para prosseguirmos o nosso estudo sobre a Igreja no século XIX. Aquele grande século que veio logo depois da Revolução Francesa. A Igreja do século XIX é uma igreja que passa por várias tempestades. A igreja do ultramontanismo, do liberalismo, da unificação italiana, da unificação alemã, dos movimentos sociais e inclusive a igreja da luta cultural, do Kulturkampf na Alemanha. É um século dos grandes papas. Já falamos do Papa Gregório VII, Papa Leão XII, Papa Gregório XVI, depois o Papa Pio IX e o Papa Leão XIII. Portanto, poucos papas, todos de longa duração. E um século de dois dogmas novos. O dogma da Imaculada Conceição, de 1854, e o dogma da infalibilidade do Papa, 1870. Tudo isso nós vamos ver a seu tempo. Nós, na nossa última programação, tínhamos chegado até o Papa Gregório XVI. Lembram? Esse Papa Gregório foi o último Papa que foi eleito sem ser bispo ou sem ser cardeal. Era o padre Mário Capellari, um religioso muito bom, pregador de retiros, um homem austero, de dedicação muito grande à igreja, à vida religiosa, à restauração da vida religiosa. Ele agora é colocado no seu papel de Papa, entronizado, levado para Roma, e ali o Papa tratou de recuperar o Estado Pontifício, recuperar tudo, colocar tudo de novo dentro dos eixos e da coordenação da Santa Sé. Assim ele trabalhou primeiro para conseguir todo o Lácio, depois a Úmbria, e aquilo que o Congresso de Viena tinha decretado em 1815, através do cardeal Gonçalves, a igreja vai aos poucos recuperando todo o lado também do Rio Pó. Apenas a igreja não conseguiu recuperar inteiramente as legações que ficavam ainda ao norte do Rio Pó e também o estado de Avignon, na França. Essa igreja, na época, não conseguiu recuperar. O Papa se empenhou muito nas reformas administrativas. Era necessária uma profunda reforma administrativa dentro do Estado Pontifício. Por quê? Porque aquilo lá tudo estava meio atirado nas mãos dos leigos. Leigos, e nem sempre pessoas bem intencionadas. Eram aqueles que apoiavam os franceses e que tinham apoiado a Revolução Francesa e que tinham se arrumado assim e despertado como líderes nesta visão da França. Pois agora, então, a igreja quer de novo o Estado Pontifício em suas mãos. E por isso, o Papa Gregório XVI trata de colocar em todos os municípios homens de sua confiança, portanto, homens de igreja, de preferência padres, monsenhores, cônegos, dando para eles títulos, e com esse título, então, eles governavam facções maiores ou menores dentro do Estado Pontifício. Nem sempre os leigos gostavam disso, porque muitos deles, inclusive, se revoltaram e começaram a criar passeatas e greves, demonstrações públicas contrárias à visão do Papa. E o Papa tinha sempre ao seu lado o Império da Áustria, o governo da Áustria, as tropas austríacas.
elas vinham para dentro do Estado Pontifício para colocar ordem. E era um dos grandes resultados para obter as ordens, para obter ordem, para colocar de novo tudo no seu lugar, só através da presença das tropas austríacas. E isto passou a ser, dentro do Estado Pontifício, quase que algo assim negativo. O povo não gostava, o povo reagia contra a presença das tropas austríacas. E com isso, eles eram contra também o Papa Gregório XVI. E, sobretudo, contra muitos dos seus indicados, dos seus, podíamos assim, hoje, homens e mulheres que estavam ocupando cargos de confiança. E esses não eram bem vistos, especialmente pelo povo e pelos mais jovens, pelos novos líderes que tinham surgido durante no período posterior à Revolução Francesa. Então, com isto, nós vamos ter muitos tumultos dentro da Igreja e, sobretudo, dentro do Estado Pontifício. Então, o Papa viveu momentos muito difíceis. O Estado Pontifício, ele tinha experimentado uma democracia e uma liberdade. Aquilo que a França não conseguia viver lá na França, a igualdade, a fraternidade e a liberdade, isto ela estava dando para o povo dentro do Estado Pontifício. Então, com isso, com esta liberdade, eles já não pagavam mais impostos. Com esta igualdade, eles já se sentiam iguais, não respeitavam mais as autoridades, não respeitavam a autoridade civil, nem eclesiástica. Então, com isso, há uma situação de que dentro do Estado Pontifício não há mais respeito. Então, não se respeita as autoridades, nem se respeita o próprio Papa. Então, são situações muito difíceis. Tanto que nós vamos ter na imprensa cada vez mais a liberdade propagada e a liberdade é assumida em toda parte como um dos grandes trunfos da época, como resultado da Revolução Francesa e da nova política. Então, esta liberdade dentro do Estado Pontifício passou a ser muito difícil. E a Igreja era conservadora, chamava as tropas austríacas para ir contra isso. E com isso, os liberais, especialmente escritores, jornalistas, como Máximo d'Azeglio, Belli e outros, escreviam na imprensa italiana, em toda parte, contra as atitudes da Igreja, contra as atitudes do Papa, dos seus bispos e, sobretudo, dos seus nomeados para os cargos civis, mas dentro do Estado Pontifício. Mas algo também muito difícil e que causou muito mal-estar dentro da Igreja foi que o povo que trabalhava e morava dentro do Estado Pontifício estava acostumado a não mais pagar impostos, porque a França cobrava os impostos durante a Revolução Francesa, mas não exigia e não executava ninguém e não colocava ninguém na cadeia por causa disso. Então elas iam deixando, não pagavam, simplesmente não se sentiam necessitados de contribuir para o estado de coisas que estava na França e pela invasão dos franceses. Então agora que o Estado Pontifício está de novo sendo liderado pelo Papa, então dali para frente o povo também não paga imposto. Então a saída e a solução era sempre chamar as tropas pontifícias para executar aquilo que era lei dentro do Estado Pontifício. Então, com isso, as cadeias eram poucas. Construíram-se novas cadeias. Praticamente em todos os municípios maiores tiveram que construir cadeias para colocar lá dentro, especialmente aqueles que não pagavam os seus impostos.
que não dava mais o seu dízimo, que não contribuía no fim do mês. Então chegamos a um ponto de que certamente nunca mais isso vai ser repetido. 1% da população chegou a estar na cadeia. Isso em torno de 1840. E quem fez esta denúncia não foram só os jornalistas ou os críticos ao regime do Papa, mas o cardeal Giovanni Mastai Ferretti, futuro Papa Pio XI. Ele denunciou esta situação como algo que não pode ser perfeitamente regular. Um país, um Estado, como o Estado Pontifício, ter 1% da sua população dentro da cadeia. Não é possível, não pode estar certo. Algo está errado. Nós temos que começar uma reforma dentro da igreja, precisamos repensar certas posições. Praticamente, esse cardeal Mastai Ferretti olhava para o papado e dizia: nós precisamos reformar critérios dentro do Estado Pontifício. Nós não podemos continuar chamando tropas austríacas para orientar o nosso povo, para prender o nosso povo, para levar todos para a cadeia. Nós precisamos uma igreja mais mansa, mais pacífica, que trabalhe a paz, a fraternidade. Nós precisamos repensar, nós não podemos ficar dependendo unicamente dos impostos e o povo pagando esses impostos a duras penas. E quem não pague tenha que, por isso, ir para a cadeia. E com isso as famílias se desestruturam e não conseguem mais viver dignamente. E vão ter sempre mais gente desempregada, sempre mais gente passando mal, passando fome, e os que poderiam, a força do trabalho, toda atrás das grades. Então, dentro deste contexto, veio a falecer o Papa Gregório XVI. E foi eleito Mastai Ferretti. Sobre ele falaremos em nosso próximo programa. Até lá, recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.